pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na semana 5 do primeiro ano e o tema de hoje continua sendo sobre ligações químicas e hoje vamos falar da ligação metálica. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal do Escola Online, ative a notificação e se gostar da aula, no final, claro, deixa seu like. Olha aí, gente, Dicão segurando a plaquinha com o nosso QR Code. Direcione aí a sua câmera e você, vai ser direcionado para todas as nossas redes sociais. E aí, gente, já nos acompanha lá no Instagram? É lá que nós colocamos todas as novidades do Escola Online. Segue a gente lá, você não vai se arrepender. Nossa aula inicia após a vinheta. Eu sou a Simone, professora de Química aqui do canal Escola Online. Bom, pessoal, ligação metálica, como o próprio nome aí já nos ajuda e nos auxilia, é uma ligação que ocorre entre metais, É a ligação que vai aí ocorrer entre elementos metálicos. Os elementos metálicos, gente, apresentam em alta eletropositividade, que é uma propriedade que nós trabalhamos lá em tabela periódica. Então, metais são aí muito eletropositivos. E em função dessa eletropositividade, que é reflexo do raio grande e da sua baixa energia de ionização, os metais eles tendem a perder os elétrons da camada de valência. E em função, gente, dessa perda de elétrons, tende então a formar cátions. E entre esses cátions estarão aí elétrons podendo aí se movimentar. Então, ora um elétron está aqui próximo a um cátion, ora ele vai estar próximo de outro, estabilizando assim outro átomo metálico e assim sucessivamente. Como esses elétrons estão aí em movimento entre os cátions, nós falamos que essa configuração gera o que nós podemos chamar de mar de elétrons. Então, esse termo mar de elétrons, gente, está associado a cátions metálicos formados que estão em meio a uma grande quantidade de elétrons livres. Esse fenômeno ocorre atração e essa atração ela aí estabiliza o material sólido metálico e aí dá todas as características que os metais apresentam, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Os elétrons, pessoal, ele tem grande liberdade de mobilidade em meio aos átomos e aí que resulta essas características específicas dos metais. E a principal característica, gente, de um metal é a sua condução, A condutividade alta, a condutividade elétrica alta, A consideração, gente, é que corrente elétrica nada mais é que fluxo de elétrons. Como aqui no material metálico tem esse movimento de elétrons, que é caracterizado como mar de elétrons, então a condução da eletricidade ela é fácil, devido ao tipo de ligação que ocorre entre os metais, que é a ligação metálica, que nós aí denominamos que é uma ligação que ocorre pelo movimento dos elétrons, que estabiliza esse sistema sólido, ok? E aí, gente, algo muito importante, nós vimos lá na ligação iônica e covalente que existem as formas de representar a fórmula dessas substâncias formadas por esse tipo de ligação. Aqui na ligação metálica, pessoal, não há uma representação da substância. Como as substâncias elas são formadas por um átomo de um mesmo tipo, a fórmula da substância metálica, gente, ela é representada pelo próprio símbolo do elemento químico. Por exemplo, a fórmula da substância prata é Ag, do ferro, Fe, do ouro, Au, da platina, Pt, e dentre tantos outros metais. E ligas metálicas não vão aí possuir fórmula eletrônica, nem fórmula estrutural e nem fórmula resumida. É aí descrito a proporção entre
os átomos que vão ali compor, né, aquela liga metálica. Lembrando, gente, que liga metálica é uma união de 2 ou mais metais, podendo ainda incluir ametais, mas sempre lembrando que uma liga metálica ela vai ter a sua predominância, né, em constituição de elementos metálicos. Por exemplo, o aço inoxidável, ele tem aí em sua presença, né, ferro, carbono e cromo. Carbono, ele não é um metal, mas ele tem aí, né, está presente nessa liga para conferir aí uma maior dureza ao material. Por exemplo, o latão é outra liga metálica constituída aí de cobre e zinco. Nós temos também a amálgama, né, muito utilizada, amálgamas, onde tem um material, né, o metal, mercúrio e outro metal, que foi muito usado nas obturações dentárias, né? Temos também o bronze, que é uma mistura, uma liga metálica entre cobre e estanho, ok? E quais são as características que todo material formado por ligação metálica vai apresentar? Brilho metálico é um deles, né? Toda substância metálica, quando polida, ela tende a refletir luz. Condutividade térmica e elétrica elevada, devido, né, ao tipo de ligação que ocorre entre os metais, né, que é o mar de elétrons, o movimento de elétrons, o que proporciona aí ser bons condutores de calor e eletricidade. Os metais possuem densidade elevada, resultando, né, em estruturas bem compactas. Temperatura de fusão e ebulição de substâncias formadas por ligação metálica são elevadas. Resistência à tração, ou seja, uma substância metálica ela resiste, né, a uma força, ela tende a deformar, alongar do que romper, né? O que é o contrário de substâncias iônicas, por exemplo, elas não são resistentes à tração, elas são duras e quebradiças. Substâncias metálicas também são maleáveis, que têm aí a propriedade, né, de formar chapas e lâminas, e também possuem a propriedade de ser dúctil, ou seja, né, propriedade em si deixarem em transformar em fios, ok? Então, são essas aqui propriedades muito importantes e bem características dos metais, de substâncias formadas aí por ligações metálicas. Certo, pessoal? Bem tranquilo esse conteúdo, né? Vamos aos exercícios? Atividade 1. As fórmulas Fe, Kf e F2 representam, respectivamente, substâncias com ligações químicas do tipo... Então, pessoal, Fe é um metal. Qual que é o tipo de ligação que vai existir entre metal? Ligação metálica, ok? Então, vamos aqui, ligação metálica. O Kf, gente, o K é o potássio, que é um metal, né? Vou até colocar aqui, ó, metal com o flúor, que é um ametal. Qual que é o tipo de ligação que existe entre metal e ametal? É a ligação iônica. E F2, flúor, gente, é ametal. Então, ligação que existem entre ametais é ligação covalente. O que responde à questão, que é metálica, iônica e covalente, respectivamente, letra A. Bem tranquila a atividade, né? É só saber aí classificar os elementos segundo a sua classificação entre metais e ametais. Atividade 2. A figura 1 e 2 estão representados dois sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois tipos diferentes de ligação química. Então, na figura 1, ó, a gente vê aqui espécies com cargas positivas, e aqui, ó, nessa setinha está indicando que é nuvem de elétrons. Então, gente, isso aqui é uma representação característica, né, de substância formada por ligação metálica. E na figura 2, a gente consegue aí ver, né, espécies com carga negativa e espécies com carga positiva, ou seja, íons, né, de cargas opostas. O tipo de ligação entre íons é a ligação iônica. Então, vamos lá.
Considerando essas informações, é correto afirmar que a figura 2 corresponde a um sólido condutor de condutor de eletricidade. Gente, substância iônica, ela vai conduzir corrente elétrica, né? Vai ser condutora de eletricidade apenas fundida ou solubilizada em água. Né? No estado sólido, substância iônica não conduz corrente elétrica. Então, 2 não é um sólido condutor de eletricidade. A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Gente, a figura 1 é um metal. Metais conduzem corrente elétrica no estado sólido. Então, ok, tá certo. A figura 1 corresponde a um material que, no estado líquido, é isolante elétrico. Gente, uma liga metálica, né, ou uma substância metálica, qualquer substância formada por ligação metálica, nunca vai ser isolante térmico, tá bom? A figura 2 corresponde a um material que no estado líquido é isolante elétrico. Substância iônica no estado líquido, gente, é condutor de eletricidade. Então, responde a questão letra B. Tranquilo? Vamos aí para a atividade 3. Na tabela periódica a seguir, os elementos estão substituídos por letras do alfabeto. Com base no estudo das ligações químicas, responda as questões. Qual elemento ou quais fazem ligação do tipo metálica? Então, gente, para fazer ligação do tipo metálica tem que ser um metal. E como na tabela periódica a gente vai aí diferenciar metais de ametais? Então aqui, gente, nós temos o boro. E abaixo do boro a gente faz uma escadinha para separar metais de ametais. Lembrando, né, que a última coluna aqui, né, é o grupo 18, que são os gases nobres. Aqui, né, acima da escadinha são os ametais. Ametais. E abaixo da escadinha aqui, né, vou considerar assim a setinha, são metais. Lembrando aqui, né, gente, que aqui, ó, nós temos o hidrogênio, que para critério de ligação química, né, ele é o elemento atípico, e a gente considera ele um elemento não metálico. Não que ele seja um ametal, tá bom? Mas ele é um elemento não metálico e ele, né, faz ligação covalente, ok? Então, quais elementos eles podem aí estar fazendo ligação metálica? Os elementos que são classificados como metais. A, B, C, D, né? E também. Então, esses 5 elementos, eles são metais, logo eles fazem ligação do tipo metálica. Quais elementos fazem ligação do tipo iônica? Então, gente, a ligação do tipo iônica é ligação entre metais e ametais. Então, quais que vão fazer a ligação do tipo iônica? É quando a gente tiver A, B, C, D ou E se combinando, que são metais, se combinando com ametais, né? Gente, tomar cuidado aqui que esse B meu não é B aqui, não, é boro, tá? Vou até escrever aqui para vocês não confundirem, porque o B do exercício é aqui, tá bem? Se combinando com F ou G. Então, quando a gente tiver a combinação de A com F, de A com G, ou de B com F, B com G, ou C com F, C com G, ou D com F, D com G, ou E com F, E com G, nós vamos ter aí ligações do tipo iônica. E quais são os elementos que vão fazer aí ligação do tipo covalente, né? Vai ser os elementos F e G, ok? Tira esse parênteses aqui, certinho? Então, respondido a nossa atividade 3. Vamos para a nossa última atividade. Observe a ilustração a seguir e descreva de forma resumida quais os tipos de ligação que ocorrem entre os átomos para formarem
a substância. Classifica em iônica, metálica ou covalente. Aqui, pessoal, nós temos, né, o gás hélio, né, que, por exemplo, enche balões. Gente, não existe ligação química entre átomos de hélio, tá bom? Não existe ligação química entre os átomos de hélio, ok? Hélio, pessoal, é um gás nobre e ele é uma substância monoatômica, né? A substância é o átomo de hélio somente, ok? Aqui, gente, nós temos, né, o cloro e o sódio. Tá aqui, ó, a representação do sal, né? Cloro é ametal, sódio é metal. O tipo de ligação que existe entre metal e ametal é ligação iônica. Aqui, gente, nós temos uma garrafa, né? Que está representando aqui, ó, a molécula de água. Aqui eu vou até reescrever, né? Aqui é o hélio, aqui é o cloreto de sódio, aqui é H2O, água. O hidrogênio a gente considera um elemento não metálico. Vou escrever aqui, ó, elemento. E o oxigênio é um ametal. A ligação que ocorre entre ametal e hidrogênio é do tipo ligação covalente. E por último aqui, gente, nós temos um relógio, né? E o material do relógio é constituído aí por átomos de prata. Prata é metal. O tipo de ligação que existem entre metais é ligação metálica. Bem tranquila a questão também, né, pessoal? E com isso nós chegamos ao final da semana 5. Convido vocês para assistirem a aula, né, que acontece todos os dias à tarde do projeto Eu Não Erro Mais. Tchauzinho, pessoal, e até semana que vem.